Plantão urgente! Vasco fez anúncio de Carlos Cuesta, novo reforço no último dia da janela de transferências. Tem também neste Boa Noite Gigante informações para você com relação à arbitragem. O senhor Rafael Claus foi detonado nesta segunda-feira pelo comentarista e ex-árbitro PC de Oliveira. Nem o PC de Oliveira, que é um dos profissionais que eu mais vejo criticando o Vasco da Gama, teve coragem de defender o Rafael Claus. Além disso, muitas outras novidades. Falar, é claro, sobre a situação envolvendo mais um reforço para o sistema defensivo do nosso Vascão após a chegada do colombiano Carlos Cuesta e muito mais neste vídeo. Um Boa Noite Gigante que chega para você para fechar essa sua noite de segunda-feira, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos, né? Fazer um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, sem muita enrolação, amigo vascaíno, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando sobre a questão envolvendo um jogador que saiu de forma oficial do Vasco da Gama nesta manhã de hoje. Falo de Lucas Figueiredo. Hoje o atacante, cria da base Cruz Maltina de 24 anos, foi anunciado como mais novo reforço do Alverca, clube da primeira divisão do campeonato português. Lucas Figueiredo, que estava emprestado ao América Mineiro nessa temporada de 2025, lembrando que no ano passado ele já havia sido emprestado pelo Vasco, entretanto, ao Coritiba, e diante do destaque que vinha tendo vestindo a camisa do América Mineiro nessa temporada, o clube português Alverca fez essa proposta, né, no valor de 4.700.000 euros ao Vasco da Gama por 50% dos direitos econômicos de Lucas Figueiredo. O Vasco aceitou a proposta, esse valor colocado é por metade apenas do passe do atleta e pelo fato do América Mineiro ter sido um clube onde Lucas Figueiredo estava emprestado durante o período, né, de destaque e automaticamente também período da venda, o América Mineiro tem direito a 10% por taxa de vitrine, ou seja, dos 4.700.000 reais que o Vasco vendeu o Lucas Figueiredo, 470.000 ficam nas mãos do América Mineiro. O Vasco terá direito aí a 4.200.000 reais nesta negociação e ainda permanece com metade do passe do Figueiredo olhando para uma futura venda, né? Então é um Vasco da Gama que teve o seu cria, que infelizmente não conseguiu ter grande destaque por aqui, mas consegue ganhar um valor referente à sua venda. A base do Vasco sempre de fato representando. Eu, Lucas, é claro, desejo toda a sorte do mundo a Lucas Figueiredo. Prosseguindo aqui com o vídeo, vamos embora falar um pouquinho de Vasco, porque agora há pouco, amigo, por volta aí das 6 horas da tarde, o Vasco de forma oficial anunciou a contratação do seu mais novo reforço para o sistema defensivo. O zagueiro colombiano Carlos Cuesta foi anunciado como o mais novo reforço do Vasco da Gama. Atleta de 26 anos de idade, desembarcou ontem, na noite do último domingo, dia 31, no Rio de Janeiro, e assinou um contrato com o Vasco até o final de 2026. O atleta chega por empréstimo, com opção de compra junto ao Galatasaray da Turquia. Ao ser perguntado, né, sobre esse novo momento no Rio de Janeiro, ele diz: estou bem feliz, estou bem de vir para o Rio e estar aqui para conquistar tudo com o Vasco. Carlos Cuesta, que é natural de Quibdó, na Colômbia, né? Iniciou a sua carreira no Atlético Nacional do futebol colombiano, teve destaque logo
quando chegou ao time principal e ainda jovem foi vendido ao Genk da Bélgica. Bom desempenho levou ele a ser convocado para a seleção colombiana, além também de uma transferência milionária para o Galatasaray da Turquia. Ficou apenas uma temporada no clube turco, não deu de fato muito certo por lá, não conseguiu se adaptar à Turquia e por isso resolveu mudar assim de ares, né? Conhecer novos ares e voltar ao futebol da América do Sul. É jovem, um jogador com potencial de crescimento muito grande, 26 anos de idade, e vestirá aqui no Vasco da Gama a camisa 46. Com relação aos valores, né, da negociação, ele, de acordo com informações até do próprio Galatasaray, que agora há pouco divulgou aí os valores da transferência, detalhe da transferência, ele fica no Vasco por um empréstimo, esse é o contrato inicial do zagueiro colombiano até esse final do ano, ou seja, um contrato de empréstimo de 6 meses. Por esse empréstimo de 6 meses, o Galatasaray vai receber 750 mil euros, 4 milhões e 700 reais. Chegando no final do ano, o Vasco tem duas opções. Ou compra o Carlos Cuesta por um valor de 5 milhões e 750 mil euros, ou seja, a negociação ficaria com os 750 mil euros do empréstimo de 6 meses, mais os 5 milhões e 750 mil euros da compra em definitiva, ficaria no total de 6 milhões e meio de euros, algo em torno aí na nossa moeda de 41 milhões de reais. Então o Vasco tem essa opção, chegou no final do ano, compra o atleta. Ou, se não quiser comprar no final do ano, tem a opção de renovar o empréstimo por mais um ano, ou seja, um empréstimo até o final de 2026, no valor de 2 milhões e 250 mil euros, em torno de 14 milhões e 300 mil reais. E aí, juntando, somados os dois empréstimos dos 6 meses desse ano, mais do próximo ano, a negociação giraria aí algo em torno de 19 milhões de euros. E aí, chegando lá no final, né, de 2026, o Vasco ainda tem também a possibilidade de adquirir o Cuesta em definitivo por 5 milhões e 750 mil euros, 36 milhões e 600 mil reais. Então é isso, ele vem, o empréstimo até o final do ano. Chegando no final do ano, o Vasco tem a opção ou de renovar o empréstimo por mais uma temporada ou comprar o jogador em definitivo. E aí fica a critério do Vasco, salário do atleta, algo em torno de 850 mil reais, será pago integralmente pelo Vasco da Gama. Um grande jogador que vem aqui com o objetivo de conquistar espaço na seleção colombiana. Um dos grandes objetivos de Carlos Cuesta nesse retorno à América do Sul é ser visto pela seleção colombiana e conquistar uma vaga para a Copa do Mundo de 2026. Jornalista aí que cobre, né, diariamente o futebol turco, rasga elogios ao Carlos Cuesta, mas principalmente um jornalista colombiano, né, no caso o Mariano Olsen, da Win Sports de Colômbia, fala um pouco sobre o jogador da seguinte maneira: foi titular na defesa central da Colômbia na Copa América de 2024 e ficou marcado por não fazer a falta em Lautaro Martínez na jogada do gol. É destro, pode jogar também na lateral, coisa que fez no Galatasaray, mas não é o habitual. Não é muito alto, mas é rápido. Um problema que tem são as lesões. Dificultou a passagem dele pelo Galatasaray. Lá ele teve uma partida nefasta, que errou muito e por isso o técnico o tirou do time. É um bom jogador de futebol, com boa habilidade. O jogo aéreo não é o seu forte pela estatura, mas é um bom jogador que precisa retomar a confiança, que pode acontecer no Vasco. O Johnson Rojas, da Caracol TV, também da Colômbia, fala um pouquinho sobre Carlos Cuesta. É um jogador que é bom na sua capacidade 1 contra 1. É técnico, tem boa saída com a bola, é um defensor forte, tem uma boa precisão nos passes, é um homem que se destacou pela sua liderança, é um jogador maduro, pode alternar entre diferentes posições como zagueiro central e lateral, e como tem qualidade técnica, ajuda muito na saída das equipes quando se trata de iniciar os ataques desde a defesa. Bem, o que o técnico Fernando Diniz gosta dos seus defensores, é um nome que veio a pedido, a critério, a escolha do próprio técnico Fernando Diniz. Então, Carlos Cuesta é mais um reforço do nosso Vascão. Reforço importante que vem para fechar, pelo menos, essa dupla de zaga titular do nosso Cruz Maltino. Vasco, que já tem o Lucas Freitas, contratou o zagueiro Robert Renan e agora tem um jogador pelo lado direito, que não tinha. O Moura vinha sendo utilizado ali de forma improvisada na zaga pelo lado direito do campo. E agora, amigo vascaíno, o Vasco tem de fato um jogador de origem da posição. Grande atleta, titular, diferenciado, baita nome que vem para ajudar o nosso
Vascão. E a pergunta que fica é, o Vasco vai parar por aí? É uma dúvida de fato. E a informação, pelo menos nesse quase último dia de janela de transferências, é que até o momento não há novidades alguma com relação a mais um reforço para o sistema defensivo. O nome que de fato chegou a se aproximar do Vasco foi o nome de Alan Saldívia, zagueiro uruguaio de 23 anos, que pertence ao Colo-Colo do Chile. O Vasco formalizou uma proposta ao Colo-Colo, uma proposta aí próxima à casa de R$1.600.000 por um empréstimo até o meio do ano que vem e de R$8.100.000 em caso de metas batidas para a compra do jogador, ou seja, uma negociação que geraria algo em torno de R$10 milhões, foi o que o Vasco propôs ao Colo-Colo. O clube chileno, porém, recusou a proposta feita pelo Cruz Maltino e não enviou também uma contraproposta, ou seja, sinalizando que não é do seu interesse nesse momento vender Alan Saldívia. Depois dessa última negociação que o Vasco abriu pelo zagueiro uruguaio, até o momento não temos nenhuma novidade. Conta mais um nome para reforçar o sistema defensivo. Há uma grande preocupação. Uma grande notícia é a contratação de fato de Carlos Cuesta. Mas saber que ao olhar para o banco, o técnico Fernando Diniz terá como opção para aquela posição Lucas Oliveira, eu acho que é um motivo de muita preocupação para o torcedor Cruz Maltino. A ver, meu amigo, a ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas deixe a sua opinião com relação ao que você achou da chegada de Carlos Cuesta. E para fechar com você este Boa Noite Gigante, falar sobre um posicionamento de ninguém mais, ninguém menos que PC de Oliveira. Ao meu ver, um dos comentaristas de arbitragem que menos gosta do Vasco da Gama. Ontem teve um pênalti a favor do Sport Clube do Recife dentro da ilha. O senhor Rafael Claus fazendo mais uma pataquada contra o Vasco da Gama. E o próprio PC de Oliveira, que é esse profissional que, ao meu ver, não gosta do Vasco, ele se mostrou de uma forma completamente diferente e surpreendente, pois o mesmo confirmou que houve uma marcação equivocada da penalidade máxima. Se liga aí só nas palavras do PC de Oliveira detonando a postura de Rafael Claus. Tô com dificuldade de achar esse pênalti marcado hoje na Ilha do Retiro. Onde é que tá esse pênalti? Você encontrou esse pênalti? Não encontrei. Para mim, esse é o erro da rodada, né? O que significa que toda vez que tem um toque, o VAR não tem que defender a posição de campo. Esse lance lembra muito o pênalti marcado contra o Sport do jogo contra o Palmeiras. Repara que o Lucas Freitas, ele tem uma ação... Cadê o pênalti, cara? O Lucas Freitas, ele tem uma ação que o Claus até sinaliza. Ele tem uma ação ali para evitar o contato da bola, para não ser escanteio. Mas para mim, o que chama atenção é o Matheus Alexandre, que dá um toque na bola e ele já dobra o joelho e já vai arrastando o pé e tem o contato procurando ali. O contato, procurando o contato. Ele toca a bola, já está com a perna dobrada, arrastando o pé. Olha só como ele vem arrastando o pé. Olha só quando ele continua arrastando o pé e cai. Mano, cadê esse pênalti? E esse é o lance assim que o VAR tem que chamar. Ô, louco. Unânime. Não, esse é o lance que o VAR... Cadê esse pênalti, cara? Lembrou muito aquele pênalti que o Sport reclamou e com razão. Acho que foi na segunda rodada contra o Slow, Palmeiras. vamos ver se slow a gente acha. Aí mesmo. Olha como ele toca na bola. Olha como ele toca na bola. Vai. O Lucas Freitas, ele tem até o cuidado ali para evitar o escanteio. Olha como ele já vem arrastando. Cara, cadê olha esse pênalti, Olha como já vem arrastando o pé. Olha só. Gente. A gente fala o pé de bailarina, né? Vai arrastando, buscando o Você contato. acha que pode ser uma coisa não foi assim, pênalti. o PC? Na quinta-feira, o Claus deu um pênalti que o VAR recomendou a revisão e ele tirou. Hoje ele dá um pênalti, aí o VAR recomenda, ele tem que tirar. Você acha que, de certa forma, descredibiliza um pouco o árbitro e ele pensou nisso? Assim? Então, o VAR hoje era o Marco Aurélio Fazecas, que está com bastante rodagem, está no quadro da FIFA também. Mas, assim, para você trabalhar como VAR para o Claus, você tem que ter uma firmeza de posição, porque ele é um árbitro, assim, que super conhecido, com personalidade, do Brasil hoje, com junto personalidade que normalmente convence ali as suas marcações pela categoria que ele tem, mas você precisa ter um VAR mais forte do que ele. De bater no pé, assim, porque ele até sinaliza, se a gente observar a imagem, ele sinaliza o movimento do pé do Lucas Freitas. O VAR deu uma pipocada pro Klaus. Pipocou, Então, exatamente. Ele sinalizou Isso o não é nada. movimento... Quem paga é o Não Vasco. é nada. Ele Por sorte, sinalizou não teve o movimento. VAR lado, né? Ô, PC,
Foi nada, né? Não, ele sinalizou o movimento do pé do Lucas Freitas, mas o VAR tem que falar assim, ok, Klaus, ele se movimentou, mas o Matheus Alexandre buscou o contato. Vem pelo menos Como ver, o né? Klaus tem muita personalidade, às vezes acaba dando uma intimidada no VAR. Mas esse lance, assim, é erro Nada. claro e óbvio que o VAR tinha que ter recomendado. Vamos. Amigo vascaíno, eu já disse aqui em outros momentos e sigo falando. Quando o Perseu de Oliveira fala que não foi pênalti e houve o pênalti, e é algo relacionado ainda ao Vasco da Gama, pode ter certeza que foi um erro, mas muito grave, muito grave. Porque quando o PC de Oliveira ele vai a favor do Vasco da Gama e contra a arbitragem, isso significa de fato que foi um lance muito absurdo mesmo que aconteceu. Mas é isso, espero que haja uma mudança o quanto antes, porque foi uma vergonha o que aconteceu ontem dentro da Ilha do Retiro, mais uma vez o Vasco sendo prejudicado em 4 dias, 4 dias. Quarta foi um erro que aconteceu, um não pênalti marcado ao Vasco contra o Botafogo naquela mão ridícula dentro da área do Marlon Freitas. E ontem, mais uma vez, agora contra o Vasco da Gama, a penalidade máxima que não existiu sendo marcada, né? É tenso, amigo. É tenso, tá? Mas enfim, deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa segunda-feira, e já já eu tô de volta com a Acorda Vascão, às 7 horas da manhã em ponto, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!